Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Conosco hoje, Orson Peter Carrara. Como vai, Orson? Tudo bem, é uma satisfação novamente estar aqui com o nosso programa Transição, esse programa que nos permite discutir os assuntos à luz do Espiritismo, é uma grande satisfação. O Orson, para quem não conhece, é um grande trabalhador da doutrina, já esteve aqui em nosso programa como entrevistado e também entrevistando outras pessoas. E hoje a gente vai tratar aqui do mais recente lançamento do Orson, que é o livro A Alma do Espiritismo. Orson, há uma frase de Kardec na Revista Espírita que chamou muito a sua atenção. Então eu queria que você comentasse com os nossos amigos o que é a Revista Espírita, que frase é essa e por que te chamou a atenção. Pois é, a Revista Espírita é uma publicação que foi iniciada, fundada por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, em 1858. Ela veio a público em sua primeira edição no dia 1º de janeiro de 1858. Essa revista foi dirigida e produzida pelo próprio Allan Kardec durante o tempo de sua encarnação, de 1858 até 1869, quando ele desencarnou. E durante esse tempo, essa revista, publicada em fascículos mensais, representava as experiências do codificador, as suas abordagens sobre fatos que ele presenciava, as experiências que lhe eram trazidas por correspondências, etc., de forma que ele fez dessa publicação um verdadeiro laboratório de experiências das pesquisas em torno dos fenômenos espíritas. E essa publicação acabou virando um livro publicado agora que está à disposição. Cada ano, os fascículos mensais de janeiro a dezembro de cada ano formam um exemplar, um livro. Então nós temos uma coleção de 1858 até 1869 de livros da Revista Espírita, que constitui um documento preciosíssimo, desconhecido ainda da maioria dos espíritas, com textos brilhantes, com abordagens espetaculares. E dentre os vários textos à disposição, estudando a Revista Espírita, até para fazer palestras, para abordar em artigos, nós nos deparamos com uma frase que realmente nos chamou muita atenção. Dirigindo-se aos espíritas numa de suas palestras, Allan Kardec fala que a caridade é a alma do Espiritismo. E esta frase saltou-me aos olhos. Mas você acha que a caridade, ou esta frase, ela tem sido esquecida, não só pelos espíritas, mas pelas pessoas do modo geral? Não, eu acho que o contrário está ocorrendo, porque quanto mais o tempo passa, o sentido de solidariedade, de fraternidade no relacionamento tem sido muito realçado, inclusive por outras crenças. A mentalidade humana amadureceu bastante e está percebendo a importância do bom relacionamento. E além do bom relacionamento, no atendimento às necessidades dos demais seres humanos. Então, a caridade, ela tem sido bastante realçada, tem sido bastante estimulada, e ela não está apenas na doação de coisas materiais. A caridade adquire a sua grande luz, ela adquire todo o seu valor realmente, principalmente nos relacionamentos. Porque a caridade, ela nos faz entender que somos seres iguais, somos filhos do mesmo Pai e que nos devemos estender as mãos uns aos outros. E não restrita simplesmente à doação de coisas, mas no afeto, no relacionamento. E esse aspecto dentro da doutrina espírita, você acha que está enquadrado nessa questão da caridade? Perfeitamente, porque já temos conhecimento que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. A religião é esse sentido de ligação da criatura com o Criador. Sem intermediários, a religião permite que cada um de nós busque o Criador através da fé, através da sintonia pelo pensamento. E exatamente por essa ligação com o Criador, através da religião, dos valores da religião, todas as religiões têm a sua importância, estimulando a fé, estimulando a crença ativa. Esta face
ela estimula a prática do amor ao próximo que se apresenta através da caridade, tanto no atendimento às necessidades materiais, como a fome, o remédio, o agasalho, mas também através do relacionamento, do afeto, através do amor, da atenção que se possa dar às criaturas. Então, esse aspecto, dentro da doutrina espírita, dentro do aspecto da religião espírita, porque a religião foi um termo que sofreu algum desgaste, mas, na verdade, ela não perde os seus fundamentos. Nós precisamos da religião como precisamos de alimento para manter o corpo em atividade. A religião é o que nos alimenta a alma. Então, quando falamos em religião, nós nos lembramos da ligação com Deus e, consequentemente, da nossa estreita ligação uns com os outros na solidariedade e na fraternidade. E essa frase que você citou de Kardec, da Revista Espírita, por que saltou aos seus olhos tanto assim, Orson? Olha, eu sempre gostei muito de pesquisar, de estudar. Estou sempre pesquisando os textos da codificação que muito me chamam a atenção. A atualidade de Allan Kardec é algo que sempre me destacou. Desde criança, eu nasci espírita, meu avô já era espírita. Desde a infância, tenho visto o exemplo dos meus pais. Quando era garoto, dormia no quarto dos meus pais, desde muito pequeno. Toda noite via minha mãe orando na cama. Eu sabia quando ela estava orando, porque ela se sentava, se concentrava, fazia silêncio, eu sabia que ela estava orando. Isso marcou a minha existência para a vida toda. E, ao mesmo tempo, as atividades desenvolvidas pela instituição a que meus pais se vinculavam, o Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, em Mineiros do Tietê, no interior paulista, eu sempre via as campanhas, por exemplo, as campanhas do quilo para arrecadar alimentos e distribuir às famílias carentes, as campanhas para atender gestantes. Nós víamos o atendimento a pessoas com mediunidade desequilibrada, que eram atendidas no centro através do atendimento fraterno, através da orientação, através do atendimento espiritual ali para equilibrar, ajudar as criaturas. Então isso, Coelho, marcou muito a minha infância, a minha consciência. E estudando os textos de Kardec, eu gosto muito de escrever, gosto muito de falar em público, estou sempre envolvido com os textos. E estudando a Revista Espírita, que gosto de procurar os assuntos para buscar o pensamento de Allan Kardec pela sua lucidez e atualidade, lendo lá um discurso de Allan Kardec, esta frase no meio lá do texto, nas entrelinhas, a caridade é a alma do Espiritismo. Coelho, esta frase me saltou aos olhos e comecei a desenvolver um trabalho em torno disso, que resultou no livro que você anunciou aí no início do programa, que analisa esses vários aspectos da caridade, desde a caridade do atendimento do prato de comida, da sopa aos necessitados, do abraço ao desamparado que não tem onde morar, porque lá na minha cidade, o Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos fundou em 1940 o Lar Espírita José Gonçalves, que atende idosos, funciona até hoje. Mineiros do Tietê é uma cidade muito pequena, é uma cidade desprovida de recursos, ela tem apenas 10 mil habitantes, e inclusive a renda da venda dos meus livros é destinada para essa instituição, porque ela continua atendendo idosos. Então, desde pequeno, estou envolvido com esse trabalho da instituição no atendimento às carências materiais, mas não só materiais, porque o lar, além de acolher aquele que não tem teto, aquele que não tem família, aquele que não tem o que comer, o que não tem o que vestir, e lá a instituição fornece a moradia, a vestimenta, o alimento, mas principalmente a atenção do afeto. Porque eles formam famílias, são pessoas que vêm de origens diferentes, sem famílias, e ali formam aquela família. Então, desde cedo, eu vi esta vivência dos meus pais com os demais membros da instituição, e quando li a frase de Kardec, a caridade é a alma do Espiritismo, tudo isso me veio à memória. Então, nós começamos a elaborar uma obra que valorizasse esse aspecto do relacionamento fraterno, do atendimento ao desespero da criatura que está atormentada, seja no processo obsessivo, seja no processo de desajuste emocional e psicológico, mas também a criatura que está desorientada porque está desempregada, a criatura que está desorientada porque tem filhos pequenos e não tem comida para pôr na boca, a criatura que precisa do cobertor, que precisa do remédio. Tudo isso envolve a caridade. E quando nós pensamos no trabalho desenvolvido e inspirado pela doutrina espírita, que diz que fora da caridade não há salvação,
Nós percebemos a extensão desta frase de Kardec, porque o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Não. Kardec afirma com letras garrafais que é fora da caridade que não há salvação. A caridade do atendimento integral à criatura, tanto na sua necessidade material, quanto na sua necessidade de afeto, na sua necessidade de encontrar alguém que lhe dê atenção. Então, isto propiciou realizar esse trabalho apresentando as várias faces da caridade, desde o aspecto material, psicológico, ao espiritual e moral. E você que tem bastante vivência nisso, faz muitas palestras, como é que esse trabalho é feito nas casas espíritas, Orson? Olha, felizmente e com grande alegria para o nosso coração, nós vemos a influência que o Espiritismo, a doutrina espírita, através de suas obras, exerce sobre a atividade dos espíritas. Porque por todo o Brasil, onde você vá, a atividade espírita está estruturada através de uma obra social de promoção humana, na educação, no estímulo, no apoio à criatura. Há de se lembrar aqui o exemplo de Francisco Cândido Xavier, que inspirou todo esse trabalho da manutenção de orfanatos, na fundação de casas para idosos, na distribuição de sopas, no atendimento a moradores de rua, no fornecimento de remédios. Em todo o Brasil há uma atividade intensa desenvolvida, claro que não só por espíritas, mas nós estamos citando o nosso caso aqui, porque em todo o Brasil as instituições elaboram o seu trabalho e não se esquecem do trabalho do atendimento às necessidades humanas. E hoje, com as neuroses humanas aumentando muito em virtude das pressões do cotidiano, nós vemos muitas instituições valorizando também, e isso existe em abundância por todo o Brasil, o atendimento fraterno, que vem atender às carências emocionais das criaturas, que se veem aturdidas, que se veem perturbadas por dificuldades de várias ordens, conflitos de relacionamento, desemprego, perturbações emocionais. Então, todo esse aspecto de atendimento está presente na maioria das instituições. Então, são orfanatos, são hospitais, são casas, são creches, são instituições que atendem idosos, que atendem doentes de rua, que atendem enfermos. Quer dizer, é um trabalho gigantesco. Basta lembrar também o nosso querido Divaldo Pereira Franco, com a exuberante Mansão do Caminho, que é um exemplo que nunca pode ser esquecido, mas isso está, Coelho e telespectadores do nosso querido Transição, espalhado de norte a sul do Brasil, porque em toda parte há trabalhos, de maior ou de menor expressão, mas felizmente nós, os espíritas, assim como outras crenças, estamos trabalhando para atenuar as dificuldades sociais. Um programa como esse, que chega à casa do telespectador toda semana, também é um trabalho de caridade, porque vai atender, vai esclarecer, e o esclarecimento também se enquadra na caridade. Vale ressaltar aqui que o Espiritismo, embora nós tenhamos diversas casas pelo Brasil afora, né, Orson? As casas funcionam, na sua grande maioria, independentes, às vezes vinculadas a algum grupo, né, como a USE, a FEB, enfim, uma série deles, mas a grande maioria funciona de forma independente e nós temos certeza que o importante para o nosso amigo, às vezes a gente procura uma casa específica, mas o ideal é que ele procure uma casa próximo da residência dele, para não ter desculpa para não ir, né, Orson? É porque existe trabalho para todos. Basta você ou nós termos a vontade de executar algum trabalho, porque as possibilidades estão em toda parte. E além das instituições, né, Coelho, a gente deve lembrar também o trabalho anônimo de muitas criaturas que praticam a caridade e ninguém conhece. É verdade. É o silêncio, é a pessoa que trabalha, que a mão esquerda não sabe o que dê a direita. Quer dizer, todo esse trabalho envolvendo o amparo e o estímulo ao próximo, porque não há nenhum de nós que não precise de estímulo. Não há nenhum de nós que não necessite de indulgência. Todos nós precisamos mutuamente nos estender as mãos, não só materialmente, mas através do estímulo, através do amor que se possa exercer nos relacionamentos. Orson, só lembrando para os nossos amigos de casa que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Então a gente conta com todos nesse trabalho de auxílio da divulgação da doutrina espírita. E esperamos todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!